Olá, meus amigos, a paz do Senhor, que honra, que alegria poder estar aqui com você nesse dia para juntos podermos dar início a mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2023, estudando a palavra do Senhor e dessa vez estudando a revista Betel Dominical Adulto, que traz por título Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Estou aqui com a missão impossível de substituir meu pai nessas primeiras lições desse trimestre. Eu digo impossível porque são muitos anos de ministério, são muitos anos de estudo, então vai ser uma tarefa difícil para mim. Com certeza não estarei à altura, mas estarei aqui dando o meu melhor para trazer esse estudo bíblico para você, para que a gente possa crescer cada dia mais no nosso conhecimento bíblico através desse estudo que nós estamos iniciando hoje. Então, tenha paciência comigo. Se você gostar dessa aula e se você não é inscrito ainda nesse canal, que você se inscreva, deixe o seu comentário e participe junto com a gente. Vamos lá iniciar o nosso primeiro trimestre de 2023, estudando sobre o Evangelho de Marcos. Se você não me conhece, meu nome é Renato e eu estou gravando esse vídeo diretamente de Alberta, uma das províncias aqui no país Canadá. Eu estou no Canadá agora gravando esse vídeo para você. Sou líder do Ministério de Brasileiros aqui da Igreja Broadway Church, que fica em Vancouver. Fui ordenado ao pastorado no ano passado, no ano de 2022. Estou aqui confiante em Deus, que através do Espírito Santo vou conseguir conduzir você através desse estudo, dessa primeira lição desse trimestre. E o autor dessa revista, o comentarista dessa revista, é o pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Junta Conciliadora de Goiás, primeiro vice-presidente da CONAMAD Goiás e é também presidente da Assembleia de Deus em Fama Goiás, quinto vice-presidente da CONAMAD e teólogo. Então, temos aqui com certeza um material que será muito abençoador para a sua vida. E estamos hoje na lição 1, essa lição é a lição do dia 1º de janeiro. Eu tenho certeza que algumas igrejas anteciparam essa aula e outras estão adiando essa aula, então não sei qual dia que vai ser essa lição, onde você está. Mas essa lição é a lição do dia 1º de janeiro e traz por título Marcos e o seu Evangelho. O textuário diz: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4:11. A verdade prática diz: mesmo vivenciando dificuldades e instabilidade, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para crescimento e amadurecimento. Nós temos aqui vários textos de referência que você pode ler aí na sua revista, e para que você possa ter um entendimento melhor da nossa lição. E o primeiro tema dessa lição diz: quem foi Marcos? E eu acho que é muito importante saber quem foi Marcos para que a gente possa estabelecer a nossa fundação, para que a gente possa ter o melhor compreendimento de todas essas lições que nós teremos aqui nessa revista. Então, quem foi Marcos? A leitura da revista diz: Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos que andavam e foram treinados pelo Senhor para pregarem o Evangelho. Diferentemente de Mateus e de João, que ficaram com ele durante todo o seu ministério terreno. A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, Atos capítulo 12, verso 12, e parente de Barnabé, Colossenses 4:10. Em algumas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. O registro de Lucas em Atos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar de reunião da igreja e de oração a Deus. Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem missionária, tendo abandonado os dois missionários no decorrer da primeira viagem. Atos 15, no verso 38. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Quando lemos a história da libertação de Pedro do cárcere determinado por Herodes, observamos que após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chegou à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, onde os irmãos estavam orando por ele. Então, nesse primeiro tópico dessa lição, o autor tenta nos mostrar que Marcos, ele não era um dos discípulos de Jesus. Ele não estava entre os apóstolos, ele não estava ali enquanto Jesus estava fazendo seus ensinamentos e treinando seus discípulos para continuarem o ministério do avanço do reino de Deus na terra. Marcos não fazia parte desse grupo, mas a Bíblia nos mostra que Marcos era
filho de Maria. E Maria era uma mulher piedosa que abriu as portas da sua casa para receber esse grupo de pessoas que adoravam a Deus, que seguiam os ensinamentos de Jesus dentro da sua casa, para cultuarem dentro da sua casa. E então Marcos cresce tendo como base sólida na sua vida esses ensinamentos que eram passados dentro desse lar cristão onde ele cresceu. E o subtópico diz: Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos. Lucas expõe que mesmo vivendo um momento adverso onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém nesse momento tão infasto. Os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois a cada dia, ao abrir as suas portas, ela corria o risco de ser descoberta e sofrer duras penas da lei romana. Lucas nos faz enxergar que Pedro, após ser libertado do cárcere, busca abrigo na casa da irmã Maria, pois tinha certeza que lá encontraria o povo de Deus. Assim, essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata em combater em benefício ao Evangelho de Cristo. Mesmo durante as perseguições em nossas vidas, Maria não arredou mão de fazer o que era certo, mesmo correndo risco de morte. Eu sei que muitos de nós estamos assistindo esse tempo que nós estamos vivendo e nós vemos essa tentativa do Estado, do governo, de tentar cercear, de tentar controlar aquilo que se diz, aquilo que se faz, da forma como que nós fazemos. Mas nós vemos aqui o exemplo de Maria, mãe de Marcos. Ela mesmo passando por perseguições, mesmo sabendo dos riscos que ela correria em fazer o que ela estava fazendo, ela preferiu abrir as portas da sua casa para receber o povo de Deus, para fazer cultos e orações a Deus, mesmo sabendo os potenciais riscos que isso poderia acarretar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família e daqueles que estavam reunidos ali. Que nós possamos tirar exemplo na vida da irmã Maria, para que nós possamos ter lares que sejam refúgios para os cristãos, que seja refúgio para que as pessoas possam ser acolhidas e receber orações, que o nosso lar possa ser um lar onde as pessoas possam entrar e ser transformadas através da transformação que acontece quando as pessoas sentem o Espírito Santo de Deus, que as pessoas possam ser transformadas ao entrar nos nossos lares, assim como eu creio que pessoas eram transformadas no lar da nossa querida irmã Maria, mãe de Marcos. E o próximo subtópico diz que Marcos é prova clara que o exemplo vem de casa. E o texto diz assim: a vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo foi para o seu filho. Podemos deduzir que através dos seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se o companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com o seu parente, Barnabé. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou ao seu filho Marcos os meios para que se tornasse um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu próprio nome. Olha só a responsabilidade que nós temos nos nossos lares. E nesse quesito, desse ponto, eu posso falar por experiência própria. Meu pai, pastor Elias, minha mãe, a irmã Sueli, juntamente com os meus irmãos, nós sempre tivemos esse exemplo dentro da nossa casa. Nós tivemos momento de oração, nós tivemos cultos domésticos, eles nos ensinaram o caminho que nós devíamos seguir. E hoje, anos depois, hoje nós já temos nossas próprias famílias, nós temos os nossos filhos, nossas próprias casas, e hoje em dia nós ainda estamos nesse caminho que nós fomos ensinados quando nós éramos crianças. Então esse é um ponto fundamental que muitas vezes hoje em dia nós vemos os pais, as famílias terceirizando o ensino dos seus filhos para o Estado, terceirizando o ensino dos seus filhos para a televisão, para os celulares, para tudo aquilo que possa trazer distração, ao invés de realmente educar os seus filhos, ao invés de realmente trazer os seus filhos ao que a Bíblia diz que os pais deveriam fazer. Você quer ter um filho servo de Deus? Você quer ter um filho que não vai te dar dor de cabeça? Você quer ter um filho que seja fiel à palavra e que tenha um futuro promissor? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, depois de grande, esse menino, essa menina nunca vai se desviar dele. Então, esse é o maior exemplo que nós temos aqui nesse subtópico, quando
Marcos nos mostra que a estrutura familiar é aquela que gera um excelente cidadão no futuro. E agora nós estamos entrando no ponto 2, que diz particularidades do Evangelho de Marcos. Quais são as particularidades desse evangelho ímpar que nós temos hoje no Novo Testamento? O autor da lição diz: o Evangelho de Marcos, mesmo sendo menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, sendo fonte primária para Marcos, Lucas. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que o propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos. Marcos capítulo 10, no verso 45. Qual que é o contexto histórico desse livro? Nos dizem que o evangelista Marcos escreveu seu evangelho. Os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel perseguição por parte dos líderes religiosos, pois na sociedade judaica, naquele momento, tudo se decidia em volta da composição religiosa, que tinha como base a estrutura do templo. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano, que os oprimiam implacavelmente. Assim, os cristãos viviam em um ambiente hostil, onde eram reprimidos pelo Império Romano para que eles adorassem o imperador como um deus, e oprimido pelos líderes religiosos para que não aceitassem esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofriam todo tipo de retaliação, pois os mesmos procuravam manter a sua fidelidade a Jesus Cristo e por tal postura sofriam as piores aflições. Então nós podemos compreender por esse tópico que nós acabamos de ler, o segundo tópico dessa lição, que esse momento, essa particularidade do Evangelho de Marcos é justamente o período histórico onde eles estavam vivendo. Uma perseguição romana e uma perseguição religiosa dos líderes religiosos da época que não aceitavam, e ainda os líderes religiosos judeus não aceitam os ensinamentos de Jesus como sendo um ensinamento messiânico. Então, aqueles cristãos naquela época estavam sofrendo perseguição dos dois lados. Então, não era fácil você ser realmente um cristão naquela época. Você estava contra o sistema do Estado e você estava contra a cultura social e religiosa daquela época. Então, o Evangelho de Marcos é escrito dentro desse ambiente hostil que era essa época onde Marcos estava vivendo naquele momento. A data em que esse evangelho foi escrito não se sabe dizer ao certo. As escolas e os teólogos no mundo não conseguiram chegar a uma conclusão de quando esse evangelho foi datado. Porém, acredita-se que esse evangelho tenha sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Como Marcos não cita nada referente à destruição do templo no seu evangelho, então acredita-se que esse evangelho de Marcos tenha sido escrito antes desse ano 70. Dizem que esse evangelho deve ter sido escrito entre o ano 55 e o ano 70 depois de Cristo. Então esse evangelho é escrito antes da destruição do templo e da destruição da cidade de Jerusalém, que foi uma destruição onde muitas pessoas perderam a sua vida, onde o general Tito invade a cidade, destrói o templo e traz um sofrimento muito grande ao povo de Deus naquela época. E uma outra particularidade desse evangelho de Marcos é que ele não traz a genealogia de Jesus, ele não traz o histórico familiar de Jesus, ele conta apenas a ação de Jesus como servo. Então isso traz para a gente uma ideia de para quem ele escreveu esse evangelho. Os estudiosos dizem que esse evangelho foi escrito destinado aos romanos, que precisavam saber o que estava acontecendo e como que era esse Jesus e o que se tratava das ações de Jesus. Então Marcos escreve esse evangelho de Marcos, que leva o nome dele, aos romanos, apresentando aos gentios o Jesus que nós conhecemos, as ações de Jesus. E para os romanos, naquela época, eles não estavam interessados na genealogia, não estavam preocupados de onde Jesus veio, mas sim quem Jesus era. Então Marcos apresenta Jesus aos gentios, aos romanos,
trazendo Jesus como um servo, aquele que veio para servir e sofrer pelo seu povo. E então nós chegamos ao terceiro e último tópico dessa lição, que diz: do início ruim a um fim honroso. O autor dessa lição, ele vai dizer, em Atos capítulo 13, verso 13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém. Adotando o ponto de vista das Escrituras, não sabemos a razão que fez com que ele regressasse. E temos o primeiro subtópico que diz: Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. O pensamento de ambos conflitava em razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo. Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade e assim o fez. Vemos que Paulo e Barnabé irão se separar um do outro, com Paulo escolhendo Silas como seu companheiro e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre. Atos capítulo 15, no verso 39. Então, nós vemos aqui que não sabemos o motivo, mas por alguma razão Marcos deixa a primeira viagem missionária e volta para casa. E o fato dele ter voltado para Jerusalém e abandonado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária acaba gerando esse atrito entre Paulo e Barnabé, que acabam se separando também. Paulo escolhendo Silas para ser o seu novo companheiro e Barnabé escolhendo Marcos para que o acompanhasse novamente numa viagem missionária. E isso abre um parênteses que a gente pode falar muito claramente, que é onde membros na nossa própria igreja, na igreja local onde você congrega, tem pensamentos diferentes. Não é porque nós pensamos diferente, que muitas vezes nós temos ideias diferentes, que nós precisamos estar em atrito. Muitas vezes é apenas um mover de Deus, um agir de Deus para nos levar para outras direções. Então nós vemos que a partir desse momento onde Paulo e Barnabé se separam, e então Paulo se junta a Silas para fazer as suas viagens missionárias, e então Barnabé se junta a Marcos para fazer outra viagem, o evangelho acaba se expandindo muito mais do que se fosse apenas Marcos, Barnabé e Paulo no mesmo barco. Então, muitas vezes Deus usa de artifícios, e eu creio que essa discussão, que esses motivos que aconteceram deles se separarem foram providenciais para que o evangelho acabasse sendo difundido de forma mais rápida para outras localidades. Mas isso é apenas o que eu acho. Você pode deixar aí no seu comentário o que você acha que causou essa discussão, o porquê que você acha que Deus fez com que esse evento acontecesse para que eles se separassem. Você deixa aí no seu comentário e eu vou ler e vou responder, e tenho certeza que o pastor Elias também vai ver e vai responder o que você deixar aí. O próximo tópico diz que Marcos é um obreiro restaurado. E eu não vou ler essa parte porque nós já acabamos de falar sobre ela. Marcos, ele é restaurado porque ele acaba sendo convidado por Barnabé para fazer a sua próxima viagem missionária. Então, nós vemos aqui que ele é restaurado. Eu não sei se foi um exagero do autor dessa lição colocar como uma restauração, porque, sinceramente, eu acredito que nenhum de nós podemos dizer o que realmente aconteceu naquele momento. Talvez tenha sido uma ação realmente divina, como eu acabei de dizer há pouco, mas o autor da lição diz que ele foi restaurado. Não usaria esse termo. Então, esse mesmo Paulo que recusou a companhia de Marcos na segunda viagem missionária é o mesmo que recomenda Marcos na sua viagem a Colossenses. Ele diz que eram para eles o receberem bem, para tratarem ele bem e com respeito. Então nós vemos que o próprio Paulo acaba endossando, né, a vida e o ministério de Marcos. Então, nesse último tópico, nós estudamos que Marcos teve a vida restaurada por ser uma bênção nas mãos de Deus. Do mesmo modo, Deus oferece uma vida nova, cheia de esperança a todos aqueles que se arrependem e voltam para os pés do Senhor. A conclusão dessa lição diz: a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central desse evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Então nós sabemos que o livro de Marcos foi escrito num tempo hostil.
onde o povo de Deus era perseguido pelo Império Romano e pelos religiosos da época. Então nós vemos também que Marcos é um exemplo de uma pessoa que acabou abandonando uma missão, que foi a primeira viagem missionária, e Deus ainda assim o utilizou para fazer outras viagens ao lado de Barnabé. E também foi muito bem recebido pelo povo da igreja de Colossenses. Então essa é a primeira lição desse trimestre. Espero que você tenha aprendido bastante, assim como eu também aprendi, e espero que Deus venha tocar no seu coração de uma forma muito especial. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like, seu comentário. Eu tenho certeza que nós vamos responder assim que você mandar o seu comentário, porque nós gostamos de ter essa interatividade com você. É isso que faz com que esse canal siga adiante e que ele alcance muito mais pessoas. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.